Eu quero compartilhar com vocês como que foi hoje ir à escola do Lucas falar sobre deficiência auditiva, sobre diferenças com tantas crianças pequenas, enquanto a memória está fresca e as emoções ainda estão aqui à flor da pele. Eu acabei de receber uma mensagem lindíssima de um pai de uma das crianças para as quais eu falei hoje, dizendo que ele se sentiu representado porque o filho dele estava lá e ele usa aparelho auditivo, e o filho dele falou na frente de todo mundo: meu pai usa aparelho auditivo. Então, gente, foi tão emocionante. Primeiro que eu cheguei e fiquei apavorada quando eu vi aquele monte de criança, dos bem pequenininhos da Petit Session, da turma do Lucas e outras turmas menores ainda, aquele monte de criança pequenininha me olhando assim: o que essa mulher veio fazer aqui? E eu levei as bonecas dos surdos que ouvem, que eu ainda tenho, e elas usam aparelho auditivo, usam implante coclear, e contei uma história como se fossem 3 irmãs que nasceram e foram para o hospital e tiveram que tomar um remédio que prejudicou os ouvidos delas, e por isso a mãe delas acabou descobrindo que elas não estavam escutando bem. E aí levou elas ao médico e foram descobrir que as 3 tinham uma perda auditiva e começaram a usar aparelho auditivo e implante coclear. E foi muito bacana ver, as crianças estão envolvidas. Eu perguntei: alguém aqui tem alguém na família que usa óculos? E todos gritavam: eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, minha bisavó. E fiz várias perguntas: alguém aqui usa cadeira de rodas? Várias pessoas, várias crianças tinham alguém na família que usava cadeira de rodas. E eles ficaram animadíssimos contando que já viram pessoas com aparelho auditivo, e eles sabiam para que o aparelho servia, para que o óculos servia. E foram 3 sessões, primeiro para os pequenininhos, para os médios e depois para os maiorzinhos, crianças entre 3 e 6 anos. E nossa, foi tão legal. E eu saí de lá pensando como nós precisamos ter essas conversas desde muito cedo. Não adianta falar sobre deficiências e diferenças com adolescentes, sendo que a gente não falou sobre isso antes, enquanto eles cresceram. Se as crianças aprendem desde muito pequenininhas que as pessoas são todas diferentes, que a gente usa óculos para enxergar melhor, aparelho para escutar melhor, cadeira de rodas para se locomover e várias outras coisas, isso fica naturalizado e elas olham para isso como uma coisa banal. Ok, meu amigo precisa de ajuda, e não como uma coisa especial, extraordinária, meu Deus, sabe? Eu tive tantos insights lá, ouvindo as perguntas deles é aquela curiosidade genuína. E não é porque é criança. Teve uma menina que me perguntou assim: quem usa aparelho auditivo pode vir na escola? E isso abre a porta para uma conversa do tipo: as pessoas que precisam de aparelho, de óculos, de cadeira de rodas, seja do que for, elas podem fazer qualquer coisa. E aí todas as crianças ficam: uau! Porque assim, os assuntos sobre os quais nós não conversamos com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, irmãos, crianças pequenas do nosso convívio, eles vão aprender de outra maneira. Por exemplo, essas crianças para as quais eu falei hoje, se elas nunca ouviram nada sobre deficiências antes na família, porque a família não tem ninguém com deficiência, porque nunca conviveu, esse foi o primeiro contato. E esse primeiro contato foi naturalizado, foi tranquilo, sem frescura, falando abertamente. Elas acharam tão legal que o meu implante tem uma caveirinha, que o outro tem pedrinhas, que as bonecas eram iguais, uma das bonecas era igual a mim. Eles ficaram assim maravilhados. Teve tanta pergunta bacana. Uma menina me perguntou assim: tá, mas quem usa aparelho escuta mais ou menos? Escuta bem? Como que escuta? Outro queria saber: como que fabrica o aparelho? E se a fábrica estiver fechada de noite, como é que vai ser? Você vai ficar sem aparelho? Que mais? E teve várias pessoas falando coisas. Minha avó usa aparelho. Teve um muito engraçado que falou: minha tataravó usa aparelho auditivo. E eu disse: poxa, mas você tem tataravó viva. Então,
Eu não sei se eu fiquei mais tocada e emocionada pela troca que eu tive com aquele monte de criança pequena interessada, com os olhinhos arregalados, ou com as professoras que querem tanto se envolver nessa conversa de diversidade, inclusão e deficiências e diferenças. A professora que teve a ideia de me convidar lá, foram duas, na verdade, a professora do Lucas e a professora de Educação Física, que criaram a Semana da Inclusão. A gente estava conversando e falando, essas conversas não deveriam acontecer só durante a Semana da Pessoa com Deficiência, elas deveriam acontecer sempre. E é verdade. Então, assim, se vocês tiverem a chance de falar sobre a deficiência auditiva de vocês na escola dos filhos de vocês, em qualquer lugar, no trabalho, onde quer que seja, mas principalmente em ambientes nos quais existam crianças pequenas, não percam a chance de fazer isso. Eu confesso que hoje quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada, porque eu nunca na minha vida tinha falado para crianças sobre surdez, que é um assunto bem complexo. Mas eu consegui passar para eles a mensagem de que, se eles estiverem escutando ou me enxergando mal, eles têm que avisar o pai e a mãe, que não pode ficar usando fone de ouvido no último volume, que a gente não faz nenhum tipo de piadinha com um colega que usa óculos, aparelho, cadeira de rodas ou qualquer coisa, que muitas pessoas são surdas e se comunicam através da língua de sinais, e foi super legal, porque uma das turmas tinha acabado de fazer um trabalho lindo sobre língua de sinais, e acho que duas meninas fizeram libras para mim do nome delas. Então eles estavam assim maravilhados, que eles já conheciam língua de sinais, eles conhecem pessoas que usam aparelho, cadeira de rodas. Teve várias meninas que falaram, eu conheço uma pessoa que não tem braço, que não tem uma perna. Teve um menino que falou, meu pai tá ficando cego. Então, gente, a diversidade tá aí dentro da casa de todo mundo. A gente precisa falar sobre isso, porque essa conversa é tão legal. E assim, com crianças pequenas, a sementinha fica plantada no coração, e eu tenho certeza que esse é o único caminho para a gente construir um futuro anticapacitista, porque é muito difícil mudar a mentalidade de pessoas que vêm de gerações que aprenderam tudo errado. Mas a gente tem a chance de ensinar as coisas certas para as nossas crianças, ensinar que não tem nada demais em ter uma deficiência, que a gente tem que estender a mão quando uma pessoa precisa de ajuda, que a gente não pode fazer piadas sobre a deficiência de ninguém, e que é a coisa mais normal do mundo precisar de ajuda para escutar, para enxergar, para caminhar, para fazer alguma coisa, que as pessoas são diferentes, têm diferentes cores de cabelo, de olhos, de pele, de aparelho, de óculos, enfim, foi muito legal. E foi mais legal ainda ver as crianças concordarem quando eu falei, poxa, já pensou que chato que seria um mundo onde todo mundo fosse igual? E as professoras começaram a zombar. Imagina, 2 iguais a mim, 5 iguais a mim, 7 iguais a outra professora. E eles davam risada. Então, assim, eu acho que eu fiz a minha estreia como contadora de histórias infantis de uma maneira que me surpreendeu, porque eu acho que, como tudo na vida, assim, isso sempre acontece comigo, eu não faço expectativa das coisas, então eu não fui pensando como que vai ser, o que eu tenho que falar, como que eu me comporto, como que as crianças vão me receber. Eu simplesmente fui, levei as bonecas surdos que ouvem, levei vários adesivos também, então eu falei para eles, no final, quem prestar atenção na minha história vai ganhar o adesivo mágico das orelhas mágicas, e todos queriam o meu adesivo no final. Foi muito legal, foi uma das coisas mais legais assim que eu fiz esse ano em muito tempo. Falar para as crianças é outro departamento, você realmente consegue alcançar aqueles cérebros pequenininhos de uma maneira diferente. Eu acho que eles se sentem muito impactados, sabe, sobre esse tipo de conversa, porque essas crianças das novas gerações, elas são muito especiais. Eu acho que elas veem as diferenças de uma forma muito diferente de como a gente, quando era criança, e a gente, eu digo pessoas da minha geração, mais velhas, eu tenho 41 anos, tudo que era diferente era visto com maus olhos, com desconfiança. A gente conversou sobre isso.
Não é natural quando uma criança, um coleguinha chega aqui na sala de aula com uma coisa diferente, vocês não ficam curiosos, vocês não querem saber o que é? Então perguntem, vão conversar com esse colega. Naturalizar as perguntas, as conversas, a curiosidade, porque as pessoas ficam curiosas, é aquilo que eu vivo falando aqui para vocês. A maioria dos olhares não são de maldade, como muita gente gosta de pensar, mas sim de curiosidade. E uma das professoras comentou comigo assim, nossa, eu estava tão sem graça porque eu não sabia se eu ia falar alguma coisa errada quando ela foi me apresentar para a primeira classe. E aí a gente vê os medos e os receios das pessoas que não têm deficiência nenhuma quando entram em contato conosco, pessoas que temos deficiência, seja ela qual for, aquele medo de falar a coisa errada, aquele medo de ofender, de usar o termo errado. E, gente, isso é uma construção diária e é uma construção, assim, de várias pessoas. Nós não temos o poder de ditar nada para ninguém, nós temos só o poder de contar nossa história, de falar sobre os desafios que a gente enfrenta. Teve um menino que falou comigo de máscara e eu não consegui entender nada do que ele falava. Eu expliquei para ele, eu vi que ele ficou um pouco chateado, assim, tipo, sabe? Porque ela tá me pedindo para repetir. E aí a gente tem 1000 ganchos para falar sobre tudo o que diz respeito à deficiência auditiva, à surdez. Eu fiquei feliz demais de plantar essa sementinha, de deixar claro que a gente não faz nenhum tipo de piada, que a gente não faz para os outros o que a gente não gostaria que fizessem com a gente. E esse alerta para avisar os pais se não está enxergando bem, se não está ouvindo bem alguma coisa. E também plantar essa semente no coração dos professores sobre como a gente tem que aprender e buscar esse conhecimento sobre diferenças e deficiências, porque ninguém está livre de vir a ter uma deficiência em qualquer momento da vida. E coisa mais maravilhosa vai ser o dia que todas as escolas estiverem de fato preparadas para lidar com qualquer aluno, independente da deficiência que ele tenha, que todas as escolas tenham acessibilidade total para que as pessoas que precisam dela possam estar lá e fazer parte das conversas e do estudo em igualdade de condições com todas as outras crianças. Enfim, a gente tem um longo caminho para percorrer, mas hoje eu entendi de uma vez por todas que, em vez de reclamar, em vez de lamentar, a gente tem que fazer aquilo que eu falei no último vídeo. Pequenas revoluções dentro daquilo que está ao nosso alcance. E se está ao seu alcance ir à escola do seu filho, propor ideias, atividades e palestras e vídeos, o que quer que seja, uma historinha contada com um boneco que usa um aparelho auditivo, não perca essa chance. Se você tem um filho que tem deficiência auditiva e usa próteses, não perca a chance de estimular o seu filho a contar a história dele para os colegas. Isso é muito legal. E é esse tipo de coisa que muda o mundo. É isso. Um beijo.